Takamura é um dos protagonistas do anime Hajime no Ippo. O cara tem o cabelo estilo Elvis Presley, luta muito bem, suas lutas são sempre muito marcantes, cheias de emoção e sempre deixa o público impressionado com tamanha habilidade desse cara. Só que em um determinado momento do anime, exclusivamente no episódio 18, Takamura ele tem a oportunidade de encarar uma luta pelo título mundial. Só que assim, cara, ele precisaria perder muito peso para chegar nessa luta, porque o cara era praticamente 3 categorias abaixo dele. Então, pensa o seguinte, Takamura, um cara de 1,85, que pesa em torno de 200 libras, ou seja, quase 91 quilos, teria que perder um pouco mais de 20 quilos para poder se encaixar na categoria de peso médio júnior de 70 quilos desse cara. E esse foi um grande desafio para Takamura. A partir desse momento que ele sabia da luta, cada dia foi começando a ficar um pouco pior até chegar nessa perda de peso tão grande assim. Uma coisa engraçada é que no começo ele teve uma ideia, cara. Ele falou assim, quer saber? Eu vou tirar todos os meus pelos, porque deve pesar uns 10 quilos de pelo mais ou menos, aí eu fico, beleza, 10 quilos a menos. E é claro que não deu certo o plano inicial dele e ele teve que começar a treinar muito duro com o objetivo de perder peso antes da luta. E assim, mesmo se esforçando todos os dias, pessoal, comendo coisas leves, se alimentando bem, treinando de moletom, ficando na frente do aquecedor, ainda faltava muito peso para cair e ele estava começando a ficar preocupado já de não conseguir bater o peso. Uma coisa engraçada que acontece no anime é que todos os amigos deles tentam ajudar dando shiitake seco pra ele, inclusive o treinador. E aí, conforme o passar dos dias, Takamura ficou cada vez mais fraco, com o rosto um pouco mais seco, e estava cada vez mais difícil porque mesmo com todo esse esforço, ainda assim faltava muito peso para ser perdido. Por um momento do anime, a sensação de sede dele foi tão grande que na verdade ele quis tomar um balde que estava na frente dele de água e quase que ele tomou. Na verdade ele resistiu àquela tentação. E depois disso a coisa começou a ficar cada vez pior. Ele começou a alucinar pensando em água e o cara quase pirou, na verdade. Mas, finalmente ele consegue bater o peso e faz a luta, por sinal, muito bem. E aí, cara, nesse momento você pode estar curioso, mas, cara, qual que é essa de perder peso? Por que que tem os shiitakes, por exemplo? E a gente vai explicar tudo durante esse vídeo, gente. Então vamos lá. Primeiro passo, eu acho que é a dúvida de muita gente. Afinal, por que que os lutadores fazem isso? Por que que, no caso do anime, o Takamura precisou descer 3 categorias? Realmente é uma loucura. Mas na vida real, o que a gente vê é algo mais brando, mas mesmo assim acontece. Os lutadores, eles se pesam um dia antes e daí eles lutam no dia seguinte. E essa perda, pessoal, geralmente vai de 7 a 10 quilos mais ou menos, às vezes chega até mais, a 16 quilos. Muitos chegam na pesagem já com uma garrafinha de água, fraco. Muitos acabam sofrendo da mesma forma que o Takamura sofreu, fazendo as mesmas estratégias. E aí você me pergunta, cara, mas por que que acontece isso? Por que que eles não emagrecem, por exemplo, antes da luta, Fica alguns meses perdendo peso, aí chega na pesagem, eles simplesmente batem o peso e tá tudo bem, não precisa sofrer desidratando o seu corpo tanto dessa forma, não é mesmo? Bom, e a razão por trás disso é que assim, mesmo com todo esse sofrimento, na verdade, pessoal, na luta, a perda de peso ainda assim ela é vantajosa para os lutadores, ela continua sendo vantajosa. Claro que o lutador que se pesa no dia da pesagem, aquele cara que está no dia anterior, esse cara não tem condição nenhuma de lutar. Ele não está pronto de fato. Só que aí ele chega no dia seguinte e se ele fizer tudo certinho, ele consegue sim recuperar grande parte do peso perdido, até mesmo 100% do peso perdido. E é interessante falar isso porque todo o peso recuperado, na verdade, ele é de 2 fatores principais, que é água e glicogênio. Então, olha só que massa. Um cara que deveria estar numa categoria acima
que tem um peso maior e que geralmente tem uma altura maior também, porque está associado o peso com a altura, esse cara também tem uma envergadura maior. Agora pensa comigo, se esse cara conseguir perder peso para chegar na categoria anterior e lutar com alguns lutadores com uma envergadura menor do que a dele e com peso que naturalmente é menor do que o dele, com a estatura menor do que a dele, a vantagem dele vai ser maior em relação a esses lutadores, porque isso conta muito na performance exclusivamente da luta, principalmente de striking. É como se fosse um cheat, sabe? Um Game Shark. O cara entra na luta na categoria de 70 quilos, só que pesando 80. Só que aí, pessoal, na verdade as coisas não são tão simples assim. Acontece que todos os lutadores, sabendo dessa vantagem, eles fazem isso. Então, na verdade, todos os lutadores acabam se submetendo à perda de peso na pesagem, para conseguir fazer uma boa pesagem, porque sabe que se eles não fizerem isso, o seu adversário vai fazer e vai levar uma grande vantagem. Então, grande parte dos artigos científicos que a gente tem hoje publicado em nutrição, estratégias nutricionais no esporte de luta, no esporte de combate, pessoal, é geralmente associado a isso, a perdas de peso e estratégias para se recuperar o mais rápido possível esse peso perdido. Um lutador antes da pesagem, por exemplo, ele fica numa dieta extremamente restrita, isso em calorias, em macronutrientes, e isso associado com um treino bastante intenso, faz com que ele deplete seu glicogênio muscular, os seus triglicerídeos intramusculares, porque a gente tem um pouquinho também de gordura a nível intramuscular, e isso representa mais ou menos 1% do peso muscular, e também, dependendo do tempo que esse cara fica, existe também uma quantidade de gordura corporal perdida, tá bom? A gordura que fica no tecido adiposo. Mas o grande lance, pessoal, na verdade, da perda de peso para pesagem é a desidratação. Afinal, como que o lutador perde peso tão rápido? E aí a gente está falando de perdas de peso rápido. Em questão de dias isso acontece, 7 quilos mais ou menos, é muito peso. Aí você pode estar pensando, uso de diuréticos. Os caras usam diurético, por exemplo. E eu já te adianto que não é de fato uma boa estratégia. Porque na verdade, pessoal, a meia-vida do fármaco é algo que dificulta muito o processo de reidratação. Então, na verdade, o cara que se utiliza desses fármacos, desses medicamentos para chegar numa perda de peso, além de ser muito perigoso para a saúde dele, além de causar um risco à saúde, ele pode demorar muito mais para recuperar, porque ao passo que ele vai tentar fazer a reidratação, ele vai ter a meia-vida do fármaco atuando ainda no organismo dele. Então, uma das estratégias mais utilizadas é a estratégia de superidratação. Estratégia que, por sinal, Takamura, o senhor não fez. Essa é uma estratégia muito utilizada, por exemplo, por fisiculturistas antes de competir. Porque antes de competir, eles precisam tirar excesso de retenção hídrica e diminuir a razão de água intracelular para extracelular. E sim, se você pensar em superidratação, nessa estratégia você bebe muita água. Então você consome mais ou menos 100 ml por quilograma do peso por dia, por 3 dias seguidos, e daí no quarto dia existe um corte de 15 ml por quilograma de peso por dia. Durante esses 3 dias é como se você acostumasse seus rins a filtrarem um pouco a mais, e quando chega no quarto dia você dá esse choque de realidade e mesmo assim consumindo pouca água, seus rins continuam filtrando e continuam eliminando a água. Essa estratégia faz com que se elimine bastante conteúdo de retenção hídrica, mas eu adianto para vocês que pode funcionar muito bem para um fisiculturista por si, somente essa estratégia, porém para um lutador ele precisa de um pouquinho a mais do que isso. Então, para vocês terem uma ideia, olha só essa tabela que resume alguns comportamentos de lutadores durante o processo de perda de peso. Isso vai desde jejum de um dia inteiro, até pular refeições, até fazer uma dieta gradual, até o uso de roupas plásticas, até saunas, treinos em salas quentes, aumentar o exercício físico, cuspir, pessoal. Sim, estratégia de cuspir. Até mesmo esses comportamentos mais esdrúxulos a gente começa a ver aqui. E aí, por fim, com menor porcentagem, o uso de diuréticos e laxativos. Veja que nesses estudos, os pesquisadores viram que atletas de boxe, os comportamentos mais prevalentes para perda de peso foram dieta gradual, aumento do exercício físico, seguidos de sauna e treinamentos com roupas plásticas e moletons também. Poucas pessoas apelam para o comportamento de cuspir ou utilizar laxativos e diuréticos, até porque eu já falei para vocês do risco que isso poderia ocasionar para o atleta e da falta de recuperação dele depois no momento da luta. É interessante que durante esse período a dieta também não pode ter muita fibra, no máximo 10, 13 gramas por dia, porque quanto mais em conteúdos a gente tiver no nosso intestino, mais o peso. E é isso que os lutadores fazem. Aí você tá me falando o seguinte, mas o shiitake, qual que é o lance do shiitake? Bom, pessoal, sabe por que o Takamura fazia isso? Porque assim, pessoal, o shiitake por si é uma excelente fonte de micronutriente, tem poucas calorias, seria até legal se ele consumisse, mas na verdade ele só colocava na boca
E quando ele colocava na boca, por ser muito ressecado, por ser desidratado, ele passava o conteúdo da saliva pro shiitake e depois descartava. Até aquele momento do anime ele viu que ele tava com tanto pouca água corporal que secou a boca dele. E os shiitakes estavam começando a sair secos já, porque ele não tinha mais conteúdo de saliva para chegar e eliminar através desse método. Muitos fazem isso com chiclete, por exemplo. Vai mascando o chiclete, junta a saliva e acaba cuspindo. É um outro comportamento. E é interessante que no anime eles frisam que o Takamura ele perdeu tanto peso que ele não conseguiu se recuperar completamente para a luta. E aí é muito interessante porque assim, depois da pesagem, pessoal, a nutrição ela entra muito pesado. É muito importante aqui. O objetivo é recuperar o cara mais rápido possível para ele conseguir fazer uma boa luta. Nesse momento, por exemplo, o ideal é começar com estratégias imediatamente depois da pesagem. O cara terminou a pesagem, ele já vai fazer a sua reidratação. E isso para recuperar o peso o mais rápido possível. Em 24 horas é realmente um desafio fazer uma ressíntese de glicogênio completa. A gente tem que fazer o que é possível. Então, no dia da pesagem, a recomendação é uma quantidade de carboidrato super alta de 5 a 10 gramas por quilograma do peso por dia. Se você imagina ser um cara de 50 quilos, isso seria de 250 a 500 gramas de carboidrato por dia naquele dia específico pós-pesagem, que geralmente acontece de manhã, e aí fazer uma estratégia de reidratação, com pelo menos 150% do peso perdido. Quer dizer, se o cara perdeu 5 quilos aqui, ele deveria fazer uma reidratação com 7,5 litros de líquidos. E é claro que isso muito bem dividido, muito bem fracionado. Geralmente a gente faz uma combinação com glicose, com frutose, um pouquinho de sal, para otimizar a absorção de carboidratos e a recuperação do glicogênio muscular. É mais ou menos aquilo que a gente falou no nosso vídeo do BAC. E ainda mais importante do que esses shakes é a refeição sólida. Então, nesse momento o atleta precisa maneirar um pouco na gordura, não evitar completamente porque ainda tem os triglicerídeos intramusculares, tem um pouquinho de estoque ainda a ser recuperado. Ele pode, assim, fazer um pouco de utilização de alguns tipos de gorduras, mas não muito, porque isso pode atrapalhar a absorção dos carboidratos. E daí, no dia da competição, quando chegar no dia, 3 a 4 horas antes, é interessante fazer uma refeição também rica em carboidrato, com pelo menos 1 grama por quilograma do peso. Evitar excesso de líquido 2 horas antes, porque aí já não é hora de reidratar, porque se ele tomar muitos líquidos nesse horário, pode ter um bom risco do cara ter vontade de fazer xixi durante o meio da luta. Por isso que ele não pode ficar com vontade de ir no banheiro de forma alguma. Tá, beleza, Ivo, mas afinal, e o Takamura? Será que dava pra ele realmente recuperar todo esse peso perdido? Porque assim, a gente sabe que tem atletas que perdem de 10 a 16 quilos. Ele perdeu 20. Obviamente que os animes eles exageram bastante. Só que na verdade, pessoal, a gente tem um limite. E eu digo pra vocês que desidratar não é tão fácil assim. Se você desidratar 10% do seu peso corporal, no caso do Takamura 9 quilos, se fosse apenas água que ele devia ter perdido, provavelmente ele morreria. Sabe por quê? A desidratação ela é extremamente severa no nosso desempenho e na nossa saúde também. Com 3% do peso desidratado, você já observa a diminuição do seu volume plasmático em 8%, aumento da sua temperatura, aumento da sua frequência cardíaca e perda do desempenho esportivo. Takamura, pessoal, com 90 quilos, ao desidratar 2,7 kg já teria todos esses sintomas pelo menos. Com 5% de desidratação, existe um aumento da produção de suor, existe um aumento da temperatura. Agora a gente observa já uma hipertermia esofágica de 39 graus, sintomas de cãibras, diminuição do débito cardíaco em 18%, diminuição da pressão arterial em 5%, diminuição do volume plasmático em 15%. Com 6% do peso perdido, a gente já tem dores de cabeça, desorientação e confusão mental. Takamura viu isso, na verdade, perdendo 5,4 kg de água corporal total. Com 7% a gente tem as alucinações. O que acaba explicando que Takamura chegou próximo disso naquele momento do anime, quando ele estava começando a pirar e imaginar algumas coisas já de tanto que ele estava em privação de água. Em 8% a gente já vê interrupção da salivação, vertigem, respiração cansada, debilidade e confusão mental também. E a gente vê que Takamura também chegou próximo disso quando ele perde a saliva, mascando os shiitakes. Só que se a pessoa chegar a 10% de desidratação, a gente já tem um alto risco de acidente vascular cerebral, de infarto agudo do miocárdio e de morte. Pois é, pessoal, Takamura chegou um passo de ter um risco de vida muito importante aqui. E aí você fala o seguinte, cara, 10% do peso do Takamura são 9 quilos, e ele perdeu 20. E tem alguns atletas que perdem 16 quilos.
E na verdade a explicação disso é que todas as estratégias que eles fazem de depressão de glicogênio, de conteúdo gastrointestinal, dependendo do tempo que ele fique de gordura corporal, tudo isso junto faz com que se some todo esse peso com a desidratação, fazendo com que ele caia dessa forma o peso corporal total. Então vamos fazer alguns cálculos aqui para ver se realmente é possível na vida real reproduzir o que Takamura fez no anime, perder 20 quilos. E bom, o anime na verdade não detalha exatamente quanto tempo ele demorou para perder todo esse peso. A gente sabe que a luta foi junto com a luta do Ippo, e a gente sabe que quando a cena deles muda para ele já treinando, faltavam 3 semanas para a competição. Então, eu já imagino que, para ser um pouco mais otimista, eles já deveriam estar uma semana treinando. Então, Takamura teria um mês para perder 20 quilos. Olha só que interessante. Vamos considerar então aquilo que a gente já viu no anime. Desidratação. A gente sabe que ele chegou a um nível de desidratação extremo de 8% do seu peso corporal. Levando em conta que ele tinha 90 quilos, menos 8%, sobra pra gente 82 quilos e 800 gramas aqui de peso corporal. Para chegar nos 70 quilos, ou nos 69,9, vamos arredondar para 70, precisaria ainda perder mais 12,8 quilos. Então só de água a gente não teria como realmente chegar nesse peso. Considerando o peso residual que geralmente tem no intestino, num quadro otimista, vamos considerar 1 quilo. E para considerar o glicogênio do Takamura, vamos considerar 400 gramas. Não vamos considerar a água presente no glicogênio porque a gente já descontou a desidratação. E ainda vamos pensar num quadro mais otimista. Vamos pensar que com 90 quilos, além de ter esse conteúdo residual no intestino, além de ter esse teor de glicogênio a ser descontado, vamos pensar também que ele tinha algum pouquinho de retenção hídrica. Beleza? Uns 400 gramas de retenção hídrica. Descontando todo esse peso, a gente sobraria 81 quilos. Com 81 quilos ainda faltariam 11 quilos para Takamura realmente chegar no peso dele. O que nos leva a imaginar que esse peso restante ele deveria ser perdido, na verdade, em gordura corporal. E se for muito agressivo o processo, obviamente que ele também perderia massa muscular. Caras, 11 quilos em um mês ali de gordura corporal significaria 2,7 kg por semana, ou 360 gramas por dia. É uma loucura, realmente. Se a gente considerar cada quilo de gordura corporal como 7.500 calorias, a gente teria 82.500 calorias no total a serem descontadas em déficit calórico durante todo esse tempo. Isso seria mais ou menos 2.750 calorias de déficit diário que o Takamura precisaria ter. Realmente é uma doideira. Calculando a taxa metabólica basal dele, a gente leva em conta primeiramente o seu peso, 90 quilos. O percentual de gordura dos lutadores, geralmente, através do artigo científico que procurou avaliar a composição corporal deles, gira em torno de 9%. Com 9% de gordura corporal, pesando 90 quilos, o restante é massa magra, que seria 81,9 quilos. Fazendo a fórmula de Mifflin e colaboradores, que utiliza a massa magra para calcular a taxa metabólica basal, 19,7 vezes 81,9 mais 413, então a taxa metabólica do Takamura é de 2.026 calorias. Se ele fizesse uma dieta muito agressiva, mas muito mesmo para baixo de sua taxa metabólica basal, com 1.500 calorias, que não é recomendado de forma alguma, ele teria 500 calorias já de déficit calórico. E nesse caso ainda faltariam 2.200 calorias de déficit que provavelmente seriam gastos em exercício físico. Um exercício intenso como aquelas corridas que ele fazia junto com a moto, como o boxing, por exemplo, vamos considerar um equivalente metabólico de 10 METs. Considerando a massa magra dele de 81,9 kg, vezes o valor de equivalentes metabólicos, a gente tem quanto ele gastaria em 1 hora de atividade física. Então, em 1 hora de atividade muito intensa, Takamura gastaria em torno de 980 calorias. Ou seja, resumindo tudo, ele precisaria fazer todos os dias, sem exceção nenhuma, por 30 dias, quase 3 horas de exercício muito intenso, com uma dieta muito rígida, para que no melhor dos cenários ele consiga atingir um nível de desidratação severo e chegue ao peso desejado em tão pouco tempo assim. Se ele fizesse tudo certinho, se o corpo dele respondesse muito bem, não tivesse nenhuma imunodepressão por conta desse excesso de exercício físico, não tivesse nenhum quadro de overeating disfuncional, talvez até um overtraining por ter consumido tão poucas calorias e treinado tanto assim, se tudo desse certo e colaborasse, pode ser que na vida real, realmente, ele pudesse ter sucesso nessa perda de peso. E a dúvida que provavelmente muitos estão nesse momento agora. Cara, por quê? Por que fazer isso? Por que simplesmente os caras não chegam no dia da luta, pesam e lutam? Porque pensa comigo, se o cara tiver muito mal, tiver feito coisas que arrisquem a sua saúde só para ter um pouco mais de desempenho depois, e se ele chegasse no dia da luta, ele não vai conseguir lutar naquele estado, todo desidratado. Afinal, 3% de desidratação já dá perda de desempenho, então ele não conseguiria performar da mesma forma. Só que, aí que eu deixo minha crítica pessoal também para alguns esportes de luta, para alguns eventos. Sabe por quê? Porque a pesagem é um evento à parte da luta principal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um outro evento onde se vendem ingressos,
onde se tem arrecadação de dinheiro também. Parece, por exemplo, que nas Olimpíadas as coisas já estão funcionando de forma diferente. O atleta se pesa no dia da luta, ele divide em vários dias as lutas para não ficar tão cansativo fazer todas as lutas no mesmo dia. Então dessa forma não sobrecarrega os atletas e não exige esse tipo de situação para eles estarem passando. Afinal, a luta é um esporte que ele vai utilizar das suas habilidades para poder desafiar o seu adversário e não é uma competição de peso, na verdade. Então a preocupação maior do lutador, ela devia ser a performance dele durante o ringue, durante o octógono e não necessariamente pensar na performance da pesagem. E a gente sabe que, querendo ou não, a pesagem é um evento estressor, é um evento que estressa o atleta e que tudo isso poderia de alguma forma ser minimizado. E é isso aí, galera. E aí, curtiu? Então não esquece de deixar o seu fortalecer no canal, isso é muito importante pra gente. Se você quiser estudar nutrição, o link tá aqui embaixo. Obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado esse canal, deixado suas mensagens de apoio, a gente tá lendo todas as mensagens. E é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.